isto é realmente muito dramático. Daí, que se calhar eu concordo um pouco com um artigo que foi escrito por uma senhora que dizia que o dia 13 de março devia ser decretado como dia da vergonha pública em Angola. Não, se calhar sim, eu penso que sim. 13 de março eu convoco os jornalistas, os ativistas angolanos, para que vocês oficialmente decretem 13 de março como dia da vergonha pública em Angola. Isso é muito importante. E isso tem que ser recordado na posteridade. E quem são as pessoas responsáveis por isto? E veja só, nós africanos da SADC, da CPLP, dos PALOP, até hoje não temos justificação. Mas nós sabemos que havia uma senhora americana na delegação que teve a sorte de comunicar a sua embaixada em Angola. A embaixada da Angola comunicou ou falou com o governo de Angola e o governo de Angola finalmente deu uma justificação porque que impediu a entrada lá. Justificou os americanos, mas não justificou os africanos. Justificou os americanos, mas não justificou os cidadãos da SADC. Justificou os americanos, mas não justificou aos cidadãos da União Africana. E o que disse a embaixada da Angola, a embaixada dos Estados Unidos de Angola? Dizem que o responsável por tudo, quem fez tudo isto foi o Ministério do Interior. Penso que o Ministro do Interior recente é Manuel Homem, penso que é esse o nome dele. Então, o governo de Angola lançou toda a carga e todo o fardo para o Ministro do Interior. Mas nós, africanos, estamos a saber dos americanos como se estivéssemos fora da nossa própria terra, fora do nosso próprio continente, fora da nossa própria região. Portanto, não há essa explicação. E há esta humilhação toda que todos eles passaram. Isto, em linhas gerais, meus irmãos, é o que ocorreu no aeroporto 4 de fevereiro em Angola. Este é o enquadramento correto. Eu vi vários jornalistas, vários juristas, aqueles juristas orgânicos que nós temos lá em Moçambique, né, que andam nas televisões, têm todo o espaço, falam de ser deportado, falam de acordos, falam de que a soberania dos Estados. Não há soberania nenhuma fora da lei. A soberania, não se pode confundir soberania com Babilônia. Não se pode confundir a soberania com um Estado caótico. Não se pode confundir a soberania com arbitrariedade. A soberania é exercida por um Estado, mas dentro de normas específicas, domésticas, regionais, continentais e internacionais. E estas regras, estes protocolos, não têm nada a ver com aquilo que ocorreu. Portanto, estar a chamar aquilo de soberania é exatamente desta intelectualidade orgânica que a gente tem. Né? Estes mercenários digitais do regime ocupam todas as televisões para estar ali pura e simplesmente a vomitar o mais alto da sua ignorância, digamos assim, algumas delas congênitas, outras adquiridas com o tempo. Então, como sabemos também, parece que o nível de consumo de estupefacientes tem aumentado bastante na classe acadêmica hoje. É por isso que, de fato, temos a academia com o gráfico da produção acadêmica cada vez mais ele a ir no sentido negativo da produção, geometricamente negativo. Então, são estes produtos, digamos assim, do pensamento psicotrópico, né? Pensamento resultante do consumo de substâncias perigosas e proibidas. Portanto, é este o problema. Então, andam todas essas teorias a serem feitas. Né? Alguém diz que não, o Venâncio não entrou em Angola porque o governo de Angola notou que não é uma pessoa de boa reputação. Olha, que boa reputação? Onde é que estão provas disso? E se é essa a razão, então, de acordo com a própria lei angolana, o artigo número 7, o número 2 da Lei 163/19 de 23 de maio, obriga a fundamentação disso. Onde é que está a fundamentação? Onde é que está o despacho que diz isso? Absolutamente nenhum. Portanto, foi ilegal. A Angola provou-se que, de fato, está sob um regime ditatorial, que a Angola está sendo gerida de forma partidocrata. Portanto, o partido MPLA
os estatutos do seu partido se sobrepõem à Constituição de Angola, se sobrepõem às leis de Angola, se sobrepõem à soberania de Angola, que reside onde? Reside no próprio povo. Esta que é a dura realidade. Esta que é a realidade. E mais, aqui eu concordo, eu vi no portal da UNITA, a dizer que um dos graves problemas e que motivou isso também é o crescimento que a UNITA está a ter em Angola, em termos de popularidade, da aceitabilidade popular dos eleitores, e, por outro lado, o decréscimo geométrico da impopularidade do MPLA, e que nem sequer tem candidato para as próximas eleições presidenciais. Este é o grande problema que o MPLA está a ter. Então, ao invés de procurar formas de estratégias do marketing político, da mobilização política do seu povo, para perceber que o MPLA é a melhor alternativa política para Angola, fazem esses truques vergonhosos de tentar rasteirar, violar a própria lei que eles mesmos já autorizaram, eles próprios aprovaram essa lei e violam a lei. Essa é a grande questão. E não é a primeira vez que está acontecendo. Em 2022, a UNITA, quando quis fazer a abertura da sua campanha, convocou quadros da IDC e naquele dia foi o dia que estrategicamente se decretou luto nacional. E foi proibida toda atividade política. Então, os quadros do IDC tiveram que também voltar e não tiveram nenhuma ocasião de fazer a abertura da campanha UNITA. E não foi o primeiro truque, são vários truques que o MPLA tem utilizado em Angola. Desta vez também usou este truque para sabotar a atividade política, que é constitucional, que é legal, não é? Que é um dos direitos fundamentais, uma das conquistas, ok? Da independência dos angolanos. Então tem feito isso, não é? E agora, em relação ao meu pai político, Seretse Khama, Ian Seretse Khama, é preciso perceber uma coisa. O fato dele ter regressado, algumas pessoas podem estar a perguntar, mas por que ele voltou? Por que ele não continuou? Eu vou vos dar uma das razões. Em 1998, justamente em março de 1998, o pai do Ian Seretse Khama, que era o primeiro presidente de Botsuana, Seretse Khama, né, o fundador do Partido Democrático do Botsuana, estava a passar no espaço aéreo internacional sobre Angola, o seu avião foi abatido por mísseis de mercenários cubanos. O avião caiu aonde? Na província do Bié. E o presidente Seretse Khama, na altura, até rejeitou ser tratado nos hospitais angolanos. Preferiu ser recolhido pela Cruz Vermelha. Em março de 1998. Agora, curioso, em março de 2025, o filho dele, Ian Khama, passa também por este choque diplomático no mesmo país. Então, isto, tentem fazer a ligação para perceber essas coisas. Portanto, o que é importante que eu recomendo? Recomendo a UNITA, recomendo toda a delegação que lá esteve, recomendo as organizações da SADC alternativas, direitos humanos, dos advogados da SADC, da África Austral, que deve-se processar o Estado angolano. O Estado angolano tem que ser processado. Isto não pode continuar desta forma. Pior ainda, quando o presidente João Lourenço, nesta altura, está a assumir a responsabilidade, ou o cargo, ou a função de presidente da União Africana. Como é que alguém está a assumir o papel de presidente da União Africana, a União, que é a União? A União é, digamos assim, é a ligação pacífica, harmoniosa entre partes. Como é que ele vai manter a união dentro da União Africana se ele próprio está a promover a desunião e a desagregação? Dentro do seu próprio... Nós até íamos para testar. Vamos lá testar em Angola para ver se os discursos do presidente João Lourenço, no âmbito da União Africana, se ele aplica os mesmos discursos no seu próprio país. E aí está a prova. Ainda o último discurso do presidente João Lourenço dizia que criticava severamente os líderes africanos que não conseguiam nada fazer para a estabilidade dos seus países. Então, olha, o discurso dele
a ter um volte-face contra ele próprio. Portanto, ele estava a criticar a ele próprio, a ele mesmo. Ele próprio, aquela crítica, ela validou para ele. Ele até dizer, é uma vergonha que os líderes africanos não consigam garantir a estabilidade. Com essa vergonha, ele estava a falar da vergonha que está sobre ele mesmo. Então, ele próprio é o praticante deste discurso. Portanto, o que acontece é isto. Muitos discursos são discursos de ocasião, são discursos de encenação. Até se me permitirem, deixa eu ver aqui o que os bispos católicos de Nampula disseram sobre o diálogo em Moçambique. Fala-se muito do diálogo em Moçambique, que agora vamos avançar, o diálogo vai ser aberto para a sociedade civil, para a personalidade da sociedade civil, tudo encenação. Olha uma